Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham e nos assistem pela web rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira entramos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral, a partir das 8h10 da manhã. E hoje, para nossa grata surpresa, está aqui o retorno do nosso irmão Guilardo Bezerra. Então, somos apresentadores aqui presentes agora. Eu, Alexandre Santos, e nosso irmão Guilardo Bezerra. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Tavares. Bom dia, ouvintes do Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui de volta, ainda numa situação meio um pouco delicada, né? Porque, como vocês sabem, né? Minha mãe está doentinha e está se agravando o quadro, mas faz parte da estrada da vida. Estamos fazendo prece por ela, estamos aqui. O trabalho não pode parar. Ele estava ausente esses dias por conta... Bom dia, vocês estão combinando, de vermelho? Bom dia, minha Cristina. Pois é, então, Alexandre, como eu estava dizendo, né, o quadro dela está ficando mais complicado e tal, mas faz parte, né, da estrada da vida, fazendo as preces por ela, rogando ao nosso Pai, aos nossos amigos espirituais, que tenham compaixão, que ajudem nesse momento delicado, difícil dela, né? Ela, por exemplo, está com Alzheimer muito séria, não sabe nem onde é que está e sofrendo o que está sofrendo. Mas não veio aqui para me lastimar. Nós viemos aqui para trabalhar, para estudar, o trabalho precisa ser feito. Não é isso, meu irmão Alexandre? Então, bom dia a todos e vamos iniciar. Bom dia, meu irmão. Isso não é se lastimar, isso é conversar sobre a situação. Então, oremos todos pela... Estou notando que o irmão está sem óculos. Foi curado? É porque eu tô hoje improvisando aqui a participação aqui direto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e daqui eu já vou direto ali para uma aula e aí eu tô em um aparelho aqui que se eu colocar o óculos eu não consigo ver vocês. Se tirar. Então, meus irmãos e irmãs, vamos iniciar nossa atividade. Eu vou fazer a leitura preparatória, meu amigo Guilardo, tirado do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. O título é Agora. Agora. O melhor momento no tempo é o agora, em que desfrutas da reencarnação. Não foi o ontem e não será o amanhã. Não foi o antes e não será o após. É justamente o agora. O ontem construiu a experiência do hoje. O amanhã pode ser a esperança a se dilatar no tempo. O antes pode ser a oportunidade perdida. O após pode ser uma nova perspectiva. Mas o agora é o momento da ação. Perdoa, ama e serve. Agora. Ajuda, esquece e passa. Agora. Esquece todo o mal. Toda queixa infeliz. Ainda agora. E agora quer dizer já, imediatamente.
aproveitando o tempo que se chama agora, na construção do bem para todos, inevitavelmente terás um amanhã feliz. Eita, que mensagem maravilhosa, hein, meu amigo Guilardo? O nosso amigo Jerônimo Mendonça sempre trazendo mensagens tão significantes para nós. Olha, um problema seríssimo de todos nós espíritas, tá? Meu amigo Guilardo, meu amigo Tavares, que está aí por trás fazendo com que todo o programa chegue ao planeta inteiro. Minha amiga Cristina que está chegando, meu amigo e minha amiga ouvinte. Um problema seríssimo que muitos de nós temos espíritas é pensar apenas no passado, né, para justificar o nosso presente. Por exemplo, tudo a gente está justificando com o nosso passado, a reencarnação, e a gente esquece do hoje, meu amigo Guilherme. A gente esquece do hoje. Aí a gente projeta o amanhã na vida no mundo espiritual e esquece do hoje. Então a lição do nosso amigo Jerônimo Mendonça para hoje é justamente para que a gente pense no agora, no hoje, no momento em que estamos vivendo. É esse momento em que Deus está nos chamando para agir, para atuar, seja para a nossa própria vida, ou seja, para o nosso crescimento espiritual, que é um dos objetivos da reencarnação, da gente estar nesse planeta encarnado aqui, é se melhorar, é cada vez mais se aperfeiçoar, é aprender, é seguir em frente, é subir degraus para chegar o mais próximo possível do Criador e seja também para que no agora a gente já comece a fazer as reparações que a vida exige de nós em razão da nossa reencarnação, porque ninguém nasceu, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, meu amigo Tavares, ninguém nasceu para estar num parque de diversões. Ninguém veio para um parque de diversões. Ninguém veio aqui para andar de parquinho, andar de... Não, a gente veio para cá com missões. A gente veio para cá com atividades a realizar. Essas atividades giram em torno de nós mesmos e essas atividades giram em torno das pessoas que a vida se encarrega de colocar próximo a nós, tá? Frente a frente a nós. Os nossos familiares, primeiramente. Então, as nossas primeiras ações, dessas que o nosso irmão Jerônimo Mendonça nos exorta a fazer agora. Olha só, perdoar, amar, servir, ajudar, esquecer, passar as situações ruins que essas pessoas trazem até nós. Isso ele quer que a gente faça agora. E agora, primeiramente, com aqueles que estão mais próximos de nós, que são nossos parentes, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, nossos tios, tias, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos filhos e filhas, netos e netas. Eles estão agora com a gente aqui na reencarnação. Para que esperar? Tem que fazer, tem que começar a agir. Se não faz, comece a fazer agora, nesse exato momento, que ainda dá tempo. Né, minha irmã Cristina Albuquerque? É com você mesmo. Microfone. Ligue seu microfone, querido. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Guilardo. Que saudade de você, meu irmão. Estava distante há uns dias aí. A gente sabe que numa tarefa importantíssima e indelegável, mas a saudade ficou. Seja muito bem-vindo. Faz muita falta aqui para nós. Então, é isso mesmo, Alexandre. O agora é o mais importante. E muitas vezes nós deixamos de viver o agora, ficamos com lembranças do passado, tentando refazer algo que não é mais possível mudar, é só corrigir daqui para frente, mas a gente fica guardando essas lembranças, não só lembranças boas, mas também ficamos guardando mágoas, ressentimentos, histórias que não valem mais e que não vai levar a nada. Assim também como não só de passado, mas também a gente fica pensando no futuro, nos preocupando com o futuro, como é que vai ser, e muitas vezes adoecendo por esse excesso de preocupação. E o agora está aqui para nós, e muitas vezes ele passa a ser um passado não vivido,
porque eu estava tão preocupada com o futuro que esqueci de viver o agora, o presente, esse momento que se chama presente e que tem um nome assim muito sugestivo, né? Presente é realmente um presente a ser vivido nesse momento, que a gente possa... É o presente de Deus, né, minha irmã? Exato, que a gente possa aproveitar esse dia de hoje. E como tem uma mensagem de uma instituição aí, um dia de cada vez. Então, que possamos viver esse dia intensamente, registrando todos os momentos e fazendo tudo o que for possível. Porque quando ele se tornar amanhã, vamos ter que guardar boas lembranças. É isso, né, Guilherme? Exatamente, Cristina, uma lição fantástica, né, do nosso irmão Gerônimo Mendonça. E lembrando, né, Alexandre, que é sempre agora, né? É sempre agora. Porque o agora já é passado. E o futuro já é agora também, porque ele vai chegar. Então, é um convite, assim, a gente não deixar para depois. E outra coisa que a gente também tem o costume, né, assim, não, quando eu puder, daqui uns dias, quando eu me aposentar, né? Esquecendo que você já pode começar agora. Realmente um chamamento muito, muito interessante para a gente prestar bem atenção, né, Alexandre? Quantas coisas a gente está deixando de fazer agora? É isso aí, meu irmão. Cristina, com você, minha irmã, pode fazer a prece para nós? Vamos, então, nesse momento, vamos silenciar, né, um pouco a nossa mente, o nosso coração, para que possamos sintonizar com o nosso Criador, com Jesus, nosso Mestre maior, com a nossa Mãe Maria de Nazaré, com nossos anjos guardiões, e que possamos agradecer mais uma vez pelo dia de hoje, por essa oportunidade de vida, de trabalho e serviço aqui nesse orbe terrestre. Agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos permite. Agradecer pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelos amigos. Agradecer infinitamente por tudo. E pedir que Ele ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem e que possamos fazer as escolhas corretas, as escolhas mais acertadas, sempre no intuito de ajudar e de crescer moralmente. Rogamos também a Deus que ilumine a nossa mente no trabalho dessa manhã, para que possamos passar o entendimento da melhor forma possível àqueles que nos ouvem e que vão nos ouvir no futuro. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Você, Guilherme. Bom, então vamos para depois, né, dessa prece fantástica, desse exórdio excelente, magnífico, que nos convoca muitas reflexões, vamos para o nosso evangelho, né? Antes, agradecendo ao nosso irmão Paulo Barreto, me desejando aqui as boas-vindas. Muito obrigado, meu irmão. Bom dia. Então, o evangelho de hoje, abrindo aqui aleatoriamente, é um assunto muito interessante, Alexandre. É o capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 10, o ódio. E diz assim, amai-vos uns aos outros, e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imaculada que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem, a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos,
ela não coraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu o sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, que pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Então, o evangelho de hoje, Alexandre, Cristina, ouvinte, ele realmente nos chama a uma reflexão para esse momento atual que a gente está vivendo no mundo, né? Essa disseminação do ódio, de rancor, de responder com violência, com ignorância, né? Hoje, nunca o ser humano teve tanta oportunidade de se comunicar com tanta facilidade em qualquer lugar do planeta. E uma grande massa de pessoas, uma grande quantidade de pessoas tem usado essas facilidades para disseminar o ódio, né? Antigamente, eu estava vendo, não sei se o Alexandre é mais ou menos da minha época, ele deve lembrar que quando a gente ia ao cinema, antes de começar o filme, tinha o Canal 100, né? Com jogos clássicos, Flamengo e Vasco, Maracanã, com mais de 200 mil pessoas. E você via lá no estádio, Alexandre, as torcidas misturadas, ao lado um do outro, um com a camisa do Flamengo, na maior tranquilidade, vivendo uma festa, porque aquilo ali, um jogo, é para ser uma festa, né? E o bom é que aquele que são adversários fique brincando com o outro, tirando graça com o outro, quando o seu time perde. Era assim antigamente. Mas hoje não. Quando tem jogo na mesma cidade de dois times, aqui em Natal, né? Uma cidade tão pequena, mas quando tem ABC e América, é preciso mobilizar a polícia, é tanta violência. Meu Deus, a que ponto nós estamos chegando, né? Então, o Evangelho nos fala. E a mensagem do exórdio nos conclama a começar a procurar amar agora, já a partir de agora, a partir desse instante. Pensar naquelas pessoas, nos nossos desafetos. Porque esse é o nosso grande objetivo de estarmos aqui. Como Alexandre disse, ninguém está aqui para um parque de diversões. Nós estamos aqui para uma missão penosa, como ele diz aqui, como o Fenelon diz, uma missão penosa, duríssima, que é você amar até os inimigos, até aqueles que lhe fazem mal, aqueles que lhe prejudicam. Olha como é difícil, porque nós não estamos aqui para amar só os nossos entes queridos, isso aí é muito fácil, né? Nós estamos aqui, a missão, Jesus, o nosso modelo e guia, como o Evangelho nos mostra, né? Ele veio nos ensinar que nós temos que amar o próximo. E esse próximo é aquele ente querido, é aquele ente não tão querido, mas que tem que se tornar querido. Porque a gente tem que ter uma coisa na mente. Deus, nosso Pai, nosso Criador, ele não favorece ninguém. Ele ama da mesma forma a mim e aos meus inimigos. Do mesmo jeito. Eu não sou melhor do que ele. Para Deus, eu só vou ser melhor do que ele se eu começar a amar ele também. E ama também o criminoso que está no corredor da morte. Exatamente, da mesmo jeito. E ainda com coração, né? Se a gente pode dizer assim, que Deus tem coração, né? Que ainda, ele é incorpóreo, né? Mas, assim, com coração em chagas, né, Alexandre? Porque é como se a gente visse um filho num centro cirúrgico para passar por uma cirurgia muito dolorosa. Esse dia, minha filha teve que tirar 4 sisos. Eu, se eu pudesse, mandar tirar os meus, né, no lugar dela, para ela não passar por aquilo. Mas, como não era possível, ela tinha que passar por experiência. Então, é isso que Deus quer da gente, que o Mestre veio nos ensinar. Foi o último ensinamento dele antes dele expirar, né? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles ainda não sabem o que fazem. Então, essa é a nossa grande missão, esse é o nosso grande objetivo. A reencarnação tem esse propósito, Cristina. Fazer com que eu veja o outro. Independente que ele não denomine, ele não separa, ele não classifica.
ele diz o outro. E com especial atenção, né? Porque os nossos entes são muito fáceis, mas que eu tenho que dedicar um esforço maior, né? Eu vou ter aos olhos de Deus, eu vou ser visto com assim, uma missão cumprida tão grande quando eu aprender, pelo menos, Alexandre, se eu não conseguir ainda amar, mas pelo menos já agora eu começar a perdoar aqueles que me prejudicam, a não desejar o mal a ele, né? E ver se essa onda de ódio diminui, né? Você já pensou, a gente analisando um pouco, né, Alexandre? É tão bom, como Jesus diz aqui, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Você já pensou, né? A gente viver num ambiente onde todo mundo quer ajudar o outro, onde a fraternidade reina, né? Sereis felizes. Agora, ao contrário, um ambiente onde existe ódio, onde um quer prejudicar o outro, onde quer ser mais que o outro. Hoje, Alexandre, está havendo o sepultamento de um parente da minha esposa, 20 anos. Ia chegando em casa e tinha lá uma pessoa, 2, 3 pessoas, deram 3 tiros nele. Quer dizer, não era envolvido, não se sabe que ele era envolvido com nada, um rapaz jovem, chegando em casa, né? E o que leva uma pessoa, né? Assim, que ódio, né? Eu não sei o que houve, né? Mas só pode ser um ódio levar a tirar a vida de uma pessoa, né? Um ato tão complicado. Mas, como a gente aqui está para aprender a amar, a perdoar os inimigos, eu queria pedir a Jesus para confortar a família, porque eles tiveram, Alexandre, mesmo nesse momento de dor, o grande ato de doar os órgãos, né? E os órgãos dele vai servir para 7 pessoas. Quer dizer, de uma desgraça ainda surge uma coisa boa, né? E isso é o sentimento de amor, de pensar no semelhante. Quer dizer, apesar de toda a dor, né, foram capazes de esquecer a dor, né, para praticar um gesto tão grande, tão sublime, né? Pois é. Então, meus irmãos, é isso. Não deixemos para amanhã, não deixemos para quando eu me aposentar. Vamos procurar pensar naquelas pessoas que nos prejudicam, naqueles que não gostam muito da gente, de uma forma diferente. Quem sabe a gente não consegue já agora mudar, que ele mude um pouquinho também, já com o meu comportamento. Se eu não vou conseguir mudar ele, e nós dois vamos chegar lá do outro lado com a missão cumprida, com menos dívidas e que não precise de outra encarnação, porque ele diz aqui que nós seremos punidos nesta e na outra. Né? E o que a gente está estudando, né, Alexandre e Cristina, na lição de hoje do livro que a gente está estudando, ela fala muito disso. Como não há perdão, continua-se, e isso vai para frente, vai rolando, até um dia a gente aprender que enquanto a gente não amar um ao próximo como Deus nos ama, ou não perdoar, como não aprender a desculpar, a amar, a gente não vai melhorar. E é por isso que nós estamos desse jeito, a Terra está vivendo esses momentos muito difíceis, mas um dia a gente chega lá, porque nós temos um pastor que é o mestre, modelo e guia da humanidade, e ele não esteve aqui à toa. Então, essas seriam as reflexões para o Evangelho. Alexandre, Cristina, se vocês quiserem complementar alguma coisa, é isso. Então, agora, vamos aprender a olhar o nosso inimigo de forma diferente. Ô, meu amigo Guilardo, muito boa a sua reflexão. Eu só queria trazer, já ia pegar no óculos, eu só queria trazer aqui uma dica de filme para as pessoas assistirem, tá? Um filme fantástico, gente, chamado O Som da Esperança. O Som da Esperança. Eu acho que tem na Netflix, O Som da Esperança. É uma história fantástica de uma família, de um pastor evangélico e sua esposa, que resolvem começar a incentivar os seus, né, os fiéis daquela igreja deles a adotar crianças. Adotar crianças. Rapaz, esse filme é fantástico, porque eles começam a encontrar as dificuldades, as crianças chegam, os adolescentes chegam cheios de problema, criando problema dentro de casa, vira um inferno a casa de cada um deles. E depois, quando eles pensam em começar a ir desistindo, entregar essas crianças de volta para os abrigos, o pastor tem uma inspiração divina e começa a dizer para eles que eles só conseguem superar aquilo se eles se ajudarem uns aos outros. Aí, meu amigo Guilherme, tem tudo a ver com o que você falou.
com o que Jesus falou, né? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Assista esse filme que você vai ver a profundidade disso que Jesus ensinou pra gente. Vamos lá, né, meu irmão? Vamos lá. Minha irmã Cristina, vamos lá. O estudo do livro, lembrando que nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo Espírito André Luiz, com a mediunidade aí de Francisco Cândido Xavier, que nos chegou até nós. E Tavares, olha só aí, ó, Tavares não perde tempo, já colocou aí a dica aí, né, no rodapé aí, o filme. E exatamente assim fica muito bom de fazer um programa, né, Alexandre? Com uma assessoria dessa, né? Uma assessoria diligente dessa, né, meu amigo? Então, nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade e entramos na semana passada, né, Cristina, no título Emersão no Passado. No título Emersão no Passado. É o capítulo 22, onde a gente fala da emersão do passado. São lembranças do passado, né? A gente viu que ele volta ao centro espírita para analisar as atividades mediúnicas que acontecem lá. E numa atividade, uma médium começou a se manifestar, né? Só que ele percebeu que não havia nenhum espírito ligado a ela naquele momento, a sua atividade mediúnica, né, Cristina? E de repente, o coordenador da atividade de análise, né, que está ensinando lá André Luiz sobre as coisas, ele explica para André Luiz que ali nós estamos diante de uma atividade anímica, né, onde a médium está, na verdade, entrando, tendo uma entrada por uma porta, né, da memória e acessando o seu passado espiritual. Né, Cristina? Pode falar, minha irmã. Ligue seu microfone, por favor. Isso mesmo, Alexandre. Então, é isso que acontece. A médium, ela está se comunicando, né? Mas não é com um espírito, e sim com a lembrança do passado. Ela está colocando ali uma lembrança do passado. É com o próprio espírito dela que ela está trazendo essa mensagem. E foi muito interessante, Hilário e André, observar isso, porque isso acontece, às vezes, na casa espírita. A gente já teve a oportunidade de estar presente num momento desse, e a gente ficou meio confuso, se podia, se não podia, se era uma situação que era correta acontecer e não. E foi orientado depois pela pessoa que dirigia os trabalhos da casa, né, que era perfeitamente possível e que ali não se tratava de um espírito, e sim de acessando uma memória pretérita, né, que já tinha acontecido, e ele estava fazendo isso. Que não acontece todos os dias, todas as horas, mas que pode acontecer. E é isso que acontece aqui com a nossa irmã, quando ela está fazendo essa lembrança do passado, como a gente viu, e como o Aulus está explicando aqui para Hilário e André. E segue o texto. Você vai ler ou eu leio? Eu só queria fazer uma observação em cima do que você falou, Cristina, porque muita gente no espiritismo, na prática da atividade espírita, critica essas mensagens anímicas, tá? Mas é importante a gente saber que para o médium, naquele momento, essa mensagem tem todo sentido, tá? Muitas vezes a espiritualidade ajudando o médium a reorganizar os seus caminhos na caminhada terrestre, analisar algumas coisas na vida que está passando desapercebida. Então, agora, o único problema disso, sabe o que é, Cristina? É quando o médium não consegue distinguir, porque o médium nunca vai distinguir, tá? Se é dele ou se é de um espírito comunicante, porque para ele é algo estranho, ele está acessando um passado que para ele está, naquele momento, bloqueado em razão do esquecimento do passado, mas que por algum motivo permitiu essa imersão no passado. Então, para ele vai ser um pensamento estranho, como se fosse de outra pessoa, mesmo sendo uma vivência dele mesmo. Aí a pergunta que fica, como é que é? O doutrinador, numa reunião, se for uma reunião de desobsessão, o doutrinador, percebendo que é uma manifestação de uma personalidade anterior do próprio médium, ele vai doutrinar, ele vai falar? Claro, porque médiuns também precisam de orientações. Então, naquele momento, se conversa, se fala,
claro que com ele mesmo, né? E quando ele sair do transe, ele vai ter absorvido a lição, assim como o espírito obsessor absorve a lição, mesmo sem querer, né? Mas fica lá a cimentinha na mente espiritual. Isso, e segue o texto. Deixa Sim, eu só fazer falar, um comentáriozinho também rápido também, que é interessante também, que tem tudo a ver com o Evangelho, né? A ligação que ficou entre eles, porque ela também, Alexandre, não faz isso assim, de uma hora para outra. Acontece quando a pessoa a que ela se refere, né, está presente. O espírito dela, digamos assim, apesar de ele não estar fazendo nenhuma comunicação, né, diretamente com ela, mente a mente, né, como nos diz aí que acontece na mediunidade, mas a simples presença dele, da energia dele, faz com que ela reviva uma situação, né, e para ela é como se fosse uma pessoa que ela não conhecesse, apesar de ter sido ela mesma, né? Como dizia Paulo, né? Nós temos muitas vidas, né? Uma só vida aqui na Terra, mas nós vivemos muitas vidas. E às vezes uma vida dessa teve um motivo, teve alguma coisa que precisa ser trabalhada, né? E isso aí desperta, né? Veio despertar nela. Talvez a outra pessoa já tenha até perdoado, ele já não seja mais inimigo, mas a simples presença dela, né? Faz da energia daquela pessoa, faz com que ela entre em transe e ativa aquela lembrança. A memória. Exatamente. Não é só ela, assim, né? Totalmente é preciso daquela energia para que desencadeie esse processo. É muito interessante. Eu não tinha me tocado ainda para lembrando isso. Sempre, né, meu amigo, que se isso aconteceu é porque foi necessária a comunicação, né? Exatamente, necessário. E é um ponto que precisa ser trabalhado para que ela possa continuar a evolução normalmente, né? Isso. Então vamos lá, né, Cristina? Eu vou fazer a leitura Sim. aqui, ó. E a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula, olha aí. Por isso que acha que é estranho, né? Porquanto se concentra totalmente nas recordações que já assinalamos. Como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe confere. Olha aquilo que a gente estava falando do agora, né? Ela estava esquecendo exatamente a lição do agora. Achamos-nos, por esse motivo, perante uma doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que se recupere. Para sanar-lhe a inquietação, todavia, não nos bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalista. Alguém pode continuar aí, porque eu... Está cortando aqui. É porque está cortando, que está aparecendo as pastinhas. Pronto. Então vamos continuar, né? Nosso orientador fez ligeira pausa, acariciando a enferma, e enquanto Raul Silva continuava a doutriná-la e a consolá-la, notificou-nos bondoso. Deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal, solicitando-nos concurso e entendimento para que se lhe restabeleça a harmonia. A ideia de mistificação talvez nos impelisse a desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Então é aquilo que eu vinha falando para vocês. Pessoal, olha só. Imagine o dirigente da reunião percebendo que ali é uma comunicação anímica. Geralmente, o que é que se faz? Meu irmão, relaxa um pouquinho, suspenda aí, é você mesmo e tal. Como se ele não precisasse de orientação, gente. Como se ele não precisasse de orientação. Então, nós temos perguntas no ar. Vamos ver aqui a pergunta que nos chegou. Maria Clara Silva. Esse fenômeno da médium citada ocorrer porque os sonhos do passado ainda não passou, porque ainda são débitos a serem saudados, porque ainda vou vivenciar essa foto ou estou vivenciando agora? A pergunta da colega é bem interessante, né, minha amiga Cristina, meu amigo Guilherme? Como está sendo explicado na própria
na própria história, pelo orientador de André Luiz e de Hilário, são problemas do passado que a gente ainda não resolveu mesmo. Não resolveu. E que, infelizmente, revolvem na nossa memória como marcas de dor e sofrimento. E aí a gente precisa trabalhar. É por isso... Como ele mesmo se refere, Alexandre, uma grande ferida. Uma grande ferida. É por isso, minha irmã Cristina, minha irmã que fez a pergunta, meu irmão Guilardo, a gente não pode jogar para debaixo do tapete as sujeiras da vida. Não podemos, porque isso é uma negligência muito grande do agora para com o nosso futuro. A gente está prolongando o sofrimento. Prolongando o sofrimento. E veja, uma existência tão anterior da nossa irmã, hoje ela já se integrando no trabalho redentor, de ajuda ao próximo e tal, mas mesmo assim o passado sufocando aquela alma que quer se redimir. Por quê? Porque ela se negou no passado e no presente a trabalhar essas questões. É aquela velha história, a nossa responsabilidade com a reencarnação, meu irmão Guilardo, minha irmã Cristina. Se a gente não se preocupar com nossa reencarnação para resolver as nossas imperfeições, a gente não está quitando nossas dívidas com o nosso passado, muitas vezes tão delituoso. Isso. Mas a oportunidade sempre existe e está acontecendo nesse momento para ela uma oportunidade de esclarecimento sobre essa situação do passado, que para nós é desconhecido, mas que para ela continua dolorosa e afetiva, né? Que ela não esqueceu e que passou de uma vida para outra, de tão dolorosa que se encontra. Então chegou o momento, como nós falamos, do agora, para que possa ser resolvido. E foi permitido a ela resolver nesse momento dessa reunião de desobsessão. Então é muito interessante que também possamos compreender que nada dura para sempre e que vai chegar um momento para todos. E as coisas são muito bem planejadas, muito bem alinhadas, para que a solução sempre chegue. E minha irmã Cristina, sim, pois não? Não, só para dizer que fica aqui bem claro, né, Alexandre, nesse fato, aquilo que a gente já tem comentado várias vezes, né, que na grande maioria das vezes a mensagem é para aquele que recebe, né, primeiramente para aquele que recebe, né. Então a gente tem que prestar bem atenção também a isso, né, mesmo que seja uma mensagem dela para ela mesma, né. Mas, assim, quando o médium recebe uma mensagem, um comunicado, ele também tem que dar uma analisada, o que ali diz respeito a ele, né? Porque sempre tem alguma coisa, não é, Alexandre? Sempre. Sim. A primeira mensagem é sempre para nós, viu, meu amigo lá. E é bom a gente lembrar que o médium, pessoal, não é um anjo encarnado na Terra, tá? O médium é um ser humano cheio de problemas, cheio de imperfeições, e está também na reencarnação, na luta para quitar seus débitos do passado. É por isso que a grande mensagem que fica aqui, meu amigo Tavares chegou aí, porque ele tem sempre intervenção importante quando aparece, mas a grande mensagem que fica aqui é para que a gente não repila essas mensagens, sabendo que ela é de um médium. Porque médiums precisam também de orientação, de acolhimento. Gente. Essa é a grande lição desse capítulo 22. Porque na doutrina espírita, na prática espírita, infelizmente, são rechaçadas essas mensagens. Meu irmão, isso é mistificação. Vamos parar de julgar as pessoas, gente. Às vezes é Deus dando a oportunidade para que o médium trate suas questões do passado. Meu amigo Elielson Tavares. Bom dia, meu amigo. Eu só quero fazer um adendo e depois pedir para você me contar a história que você me contou em off, do cabo que queria evocar o caboclo que estava fazendo maldade, porque o cabo era um cabo safado da pior espécie. E você me conta a história direitinho, você me conta para o pessoal. Mas o que eu quero também relatar é que esse fenômeno não é um fenômeno que só ocorre na casa espírita, na sessão mediúnica. Ele é muito mais cotidiano do que a gente possa imaginar, né? Essa afloração do passado na vida da gente, muitas vezes essas tragédias não são explicadas, mas muitas vezes ocorrem por causa desses insights que nós temos. Então, isso é um fenômeno muito, 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 muito comum no planeta Terra ainda, independente de qualquer doutrina, de qualquer religião,
de qualquer credo, onde você esteja, na ciência, na arte, é uma coisa do dia a dia do ser humano. Mas aí o caba queria evocar o caboclo que era... E aí, como é que foi o final dessa história, meu amigo? Interessantíssimo, meu amigo Guilherme. Tavares está lembrando aqui uma história que foi contada pelo irmão X, né, o Humberto de Campos, em uma das obras que ele escreve em parceria aí com o Chico Xavier, com a mediunidade de Chico Xavier. Ele conta a história de um presidente de um centro espírita no interior de São Paulo. Esse sujeito, de repente, começa a vida da cidade agitada, cheio de problemas, cheio de gente com problema e tal. Muita gente com depressão procurando o centro e crimes acontecendo na cidade. E ele, nas reuniões mediúnicas, ele fica com a obsessão de chamar e evocar um espírito de um coronel que viveu naquela cidade, que foi um governante da cidade, que era um malfeitor, né? Ele escravizava pessoas, matava. Então ele achava que ele exercia uma obsessão sobre a cidade, né? E ele queria chamar, né? E os espíritos sempre negando, né? Não, meu irmão, não é conveniente, não faça isso, tal, continue seu trabalho. E ele continuava, né? Naquela obsessão, toda reunião, vamos evocar o espírito de fulano e tal. Não, meu irmão, não evite isso, não é necessário. O irmão já está sendo trabalhado, ele já está no trabalho de redenção. E ele querendo, né? Até que um dia o mentor da casa vai e diz, olha, meu irmão, eu vou ser bem sincero com você, não é conveniente. A gente já disse isso a você várias vezes. Ele, não, mas é necessário. Ele disse, não é, meu irmão. Sabe por quê? Porque esse coronel é você mesmo reencarnado, meu amigo, e você já está no trabalho de redenção. Continue o seu trabalho. Então, veja, é exatamente essa emersão do passado que a gente está falando aqui, minha irmã Cristina. Ele tinha culpa no cartório, porque sabia que tinha chafurdado naquela cidade inteira, né? Reencarnado, lembrando do passado, recordando insights do passado, e ele achava que tinha que evocar, mas na verdade já era um espírito que já estava na redenção. Então ele estava na presidência de uma casa espírita, não era à toa. Ele estava ali justamente no trabalho de redenção daquilo que ele já tinha feito de errado. Um trabalho coletivo. Isso mesmo. Então, continuemos nosso trabalho, gente, sem se apegar ao passado, né? E segue o texto, né? Você vai ler? Fica no texto. Vamos lá. Quer ler, Cristina? Pode ler, Cris. Sim. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque a pretexto de servir à verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno ao invés do socorro providencial. Primeiro, é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, tornando-se o enfermeiro ideal para as situações dessa ordem. Hilário, tanto quanto eu, edificado com os ensinamentos ouvidos, perguntou respeitoso: e podemos considerá-la médium mesmo assim? Como não? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Naturalmente, agora, a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela como sendo em tudo a desventurada mulher de outro tempo e recebida por nós nessa base, para que use o remédio moral que lhe estendemos, desligando-se, enfim, do passado. Tá vendo aí? Algum comentário? É aquilo que a gente vinha falando. Se acontecer na reunião mediúnica do médium, começar a manifestar seu passado, qual é a conduta a fazer? É simplesmente dizer que ele está mistificando e pedir para ele parar? Não. É continuar doutrinando como se estivesse conversando com o espírito e naquele momento está se manifestando. Isso mesmo. E segue. O assunto não comporta desmentido, porque indiscutivelmente essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Ela renasceu pela carne sem renovar-se em espírito. O assistente fixou o gesto de quem mergulha na própria consciência, à sonda de suas reflexões, e falou, qual se o fizesse de si para consigo.
Ela respondeu: milhares de criaturas aos nossos olhos. Quantos mendigos arrastam na terra o, o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora? Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes que lhe foram duros adversários em existências pregressas. Nossa, explica tudo, né? Diz tudo aqui nesse trecho. É aquilo que Tavares vinha falando para a gente. É mais comum do que a gente pensa essa imersão no passado. É no nosso dia a dia a gente vê isso acontecer diariamente. Se você, em casa, tem querela e tem explicação com seu filho, com sua filha, com sua esposa, tá aí a explicação. É o nosso passado. Esquece isso, passa por cima e segue a vida. Pessoal, eu vou ter que pedir licença a vocês vão continuar aí para terminar o programa, mas eu tenho que iniciar uma aula aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sim. Me despeço de vocês nesse momento, tá? Valeu. Ok, Alexandre, bom trabalho. Valeu, Alexandre. Pois é, Cristina, isso aqui explica, né? Às vezes, como ele diz aqui, né? Porque, por vezes, pessoas tão humildes, né? Eles são tão orgulhosos, né? Como se eles não vivessem naquela situação e eles tipo assim, exaltam aqueles que vivem nas escalas superiores, como se ele fosse um deles, né? Isso é muito comum. Isso é explicado pelo Espiritismo, Cristina, ouvintes, né? Naquele ensinamento que ele sempre diz, as reencarnações não são isoladas, elas se interrelacionam. É uma continuidade, né? Então, aquele acumulado, ele fica ali, presente. Quem leu o livro, aqui um caso bem prático, né? Quem lê o livro Dom Quixote vai perceber isso claramente, que ele vivia noutra realidade, né? Noutro tempo, numa coisa que não existia mais, que era o negócio do cavaleiro, dos cavaleiros andantes, né? E ele se achava um daqueles, vivendo num passado bem antigo, mas como se fosse... Ele via coisas que só ele via, que só ele entendia. Por quê? Porque ele estava acessando, né, Cristina, ouvinte, uma época de uma outra vida dele. Eita, Cristina saiu. Tavares, se você puder continuar, botar aí o texto para a gente continuar, né? Olá, meu amigo. É que a Cristina caiu, tá entendendo? Certo. Mas eu acho que como a filha pródiga, ela deve voltar. Creio Perfeito. que sim, ela tem estrutura para isso, né? Mas, aproveitando o ensejo, essa imersão, ela existe em todo o planeta, a toda hora, a todo instante. Nós vivemos, certo? Porque, como diz nosso irmão Erinaldo, quando o passado não passa, ele fica presente, né? A nossa evolução só vai realmente, de fato, ocorrer quando esse passado passar. E, para isso acabar, a gente tem que enfrentá-lo de frente. Mas, de vez em quando, a gente sai com medo. Tem um amigo nosso, só para encerrar aqui, ele fez um trabalho de conscientização, de introspecção, para saber quem ele é. Ele disse: Tavares, eu estou ocorrendo até agora de mim. Eu não sei onde é que eu vou parar de tanta carreira, porque quando eu fui me ver... E aí, Tavares, a gente compreende, né, como você falou, que é coisa muito comum. Aquelas pessoas, né, que diz, né, que são bipolares, né, tem a dupla personalidade, uma hora são de um jeito, uma hora são de outro. É exatamente, eu acho que esse tipo de fato, né? Eles ficam acessando momentaneamente, né, aqueles períodos em que ele foi outra pessoa, né, ou uma outra encarnação dele, né? Então, eu conheço várias pessoas que a gente vê nitidamente que ela se transforma, diz: não é essa pessoa que eu conheço, essa aqui só pode ser outra. É tão grande a transformação. Então, ela está realmente acessando memórias de um passado, de uma outra vida. Você não tem como colocar o texto? Não, porque a Cristiane mandou agora dizendo que o computador dela apagou de vez, né? Não sei se ela... Estou voltando, tá voltando. Eu não falei que é a filha pródiga, amigo? Não se preocupe. Exatamente, perfeitamente. Ela vai voltar.
Mas, mudando agora só um pouquinho, só para trazer um adendo, que eu bati um papo com o Alexandre antes disso, e ele falou de um fato, eu falei de outro. Então, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, tinha os indígenas Tupinambá, isso antes do descobrimento, eles já estavam lá. E ele tinha um sítio do sagrado. E qual era a crença desse povo Tupinambá, índios do Brasil, antes de 1500? Ó, chegou a Cristina. Eu não falei que a boa filha retorna a casa? Meu amigo fechou aqui de repente, eu não entendi. É a boa filha. Então, Cristina, eu acho que a gente ficou aqui. Pode colocar o slide, Tavares, novamente, que fechou tão rápido aqui que eu não compreendi o que aconteceu. Não, você tem que colocar, que não chegou aqui para a gente ainda não. Ah, tá. Tem que me dar o ok para eu dar o acesso. Ok. Continua aí com o estudo. Bom. Que a gente foi lá no passado agora. A Cristina foi no passado, vai trazer um bocado de recordações dela agora para contar para a gente, né, dona Cristina? Certamente. E quantos de nós não vivem essa situação, né? Porque, como bem Tavares falou, isso não acontece somente numa reunião de desobsessão. Muitas vezes nós estamos presos, imersos no nosso próprio passado, com algumas lembranças, algumas recordações, porque eu acredito que eu tenho um pezinho lá no tempo da escravidão. Eu acredito muito nisso, porque são fatos que me chamam muita atenção. É uma história que eu tenho muito interesse de ver, de saber, e que também, assim, quando eu leio e vejo o quanto aqueles senhores judiaram dos seus escravos, daquelas pessoas, isso me dói profundamente, como se tivesse sido eu mesma que tivesse chicoteado algum deles. E quando eu vou aos museus, que eu vejo determinados coisas que remetem a essa história, por exemplo, quando eu fui a São Paulo, que eu fui no Museu dos Fazendeiros de Café, nossa, aquilo ali parecia minha história. Parece que entrei nos casarões e me sentia como se eu estivesse lá. Então, cada um de nós, eu acho que de uma forma ou de outra, de vez em quando, nós temos esse assunto, essa lembrança, mesmo que remota, mas nós temos um fundozinho dessa lembrança do passado que nós guardamos. Então, acontece bem mais do que a gente possa imaginar. Pode passar esse, já passou também. Pronto, ficamos nesse, né? Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendermos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante com o bem. Nessa cultura, Raul Silva, na condição de hábil psicólogo, convidou a doente ao benefício da prece. Competia-lhe a ela suplicar ao céu a graça do ouvido. Cabia-lhe expurgir o passado da imaginação, de maneira a pacificar-se e, singularmente comovido, recomendou-lhe repetir, em companhia dele, as frases sublimes da oração dominical. A pobre senhora acompanhou docilmente. Ao término da súplica, mostrava-se mais tranquila. O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor que o acompanhava solícito, rogou-lhe considerar, acima de tudo, o impositivo do perdão aos inimigos para a reconquista da paz, e em lágrimas a enferma desligou-se das impressões que a imobilizavam no pretérito, tornando a posição normal. Então, aqui, Cristina, né, a gente, voltando um pouquinho ao Evangelho, né, a questão do inimigo, né, daquelas pessoas
que são consideradas por nós como inimigo porque nos fizeram mal, nos prejudicaram de alguma forma ou de outra. A gente vê aqui na lição, né, que enquanto essa questão não for resolvida, vai ficar sempre a ligação, vai ficar sempre aquele, porque precisa existir o perdão, e esse ódio que existe precisa devagarinho começar a se transformar em amor, para que haja uma completa libertação, para que haja um completo, digamos assim, regularização da sua condição, né, e ela possa ter uma vida normal, porque é como diz lá Jesus, né? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. E ele termina a lição do Evangelho dizendo: o ódio afasta a criatura de Deus, o amor aproxima. Então é isso, a gente vê aqui, né? O que está acontecendo com ela? Ela ainda está passando por problemas por causa de um perdão que ele nem diz quando foi, mas que foi num passado, né? Que ela não foi capaz de perdoar e ainda insiste nesse ódio, nisso que passou. E veja como está prejudicando ela até hoje, né? Então, a importância do ensinamento de a gente começar a olhar para os inimigos com um olho diferente. Ele diz, é fácil, não. Foi a coisa mais difícil que ele... Mas que a gente precisa aprender. E que quando a gente não aprender, a gente vai passar por problemas, tal qual nossa irmã está passando aqui. E como você mesmo falou, muitas vezes nós é que não perdoamos, nós é que não conseguimos nos recuperar da situação que envolveu um terceiro ou outros terceiros, e muitas vezes o outro já avançou, já passou pelo problema, já perdoou, já está em outra situação, e nós continuamos presos naquele ponto, naquela dor, naquele sofrimento, ou na mágoa de ter ferido alguém, de ter magoado, de não ter sido amigo, companheiro no momento preciso. Então, muitas vezes o outro já avançou, somente nós continuamos presos nesse passado. E precisamos avançar. E aqui na lição não diz, né, Cristina? Diz que ele está presente, né? Que talvez estendendo a mão, né? E ela ainda não quer, né? Pela simples presença da energia dele, ela revive todo aquele ódio, tudo aquilo que ela passou, né? E insistir em não perdoar, né? Isso mesmo. E segue o texto, a gente já está bem pertinho, né? Mas vamos fazer só esse slide. Enquanto o Silva lhe aplicava passes de reconforto, o assistente comentou: outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Pela enfermagem espiritual bem conduzida, reajustar-se-á pouco a pouco, retomando o império sobre si e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Então, nesse momento, ela não tem condições, né, como ele mesmo diz, é uma doente espiritual, precisa de se afastar um pouco para se tratar, para se cuidar, para se restabelecer, mas que futuramente está pronto para o serviço. E nós temos esse último slide que conclui esse assunto. Pronto, então vamos fazer. Estimaríamos a possibilidade de continuar analisando o caso sob nossa vista. Contudo, a outra senhora doente passou de improviso ao transe agitado e era preciso estudar fazendo o melhor. E isso a gente vai ver no próximo capítulo. Isso aqui são apenas as cenas do próximo capítulo, né, Guilherme? Exatamente. E concluímos esse capítulo, né, 22, a emersão do passado, e onde fala de todo esse assunto, né, que foi comentado aqui, para que a gente possa compreender os diversos pontos que a mediunidade pode trazer para cada um de nós. E que isso nos lembra, Cristina, né, que a nossa evolução ela não tem pontas soltas. Ela não fica nem um ponto solto. Todas as questões, todos os pontos têm que ser resolvidos, né? E a grande maneira de você resolver todos esses pontos é procurando olhar o irmão, como um semelhante diante de Deus, achando ninguém é mais importante do que ninguém, nem o maior criminoso, nem o maior santo é mais importante para Deus um do que o outro. Todos têm a mesma importância.
né? E que a evolução, como a gente viu aqui, ela não deixa pontas soltas. Pode ter sido lá não sei onde, mas um dia aquela situação vai voltar para que eu me reajuste e possa seguir tranquilamente na minha evolução espiritual, na nossa caminhada, Sim. na nossa jornada rumo, né, aos altos escalões da evolução. Né? Um dia chegaremos lá, né? Não sei quantos bilhões de anos, mas chegaremos. Chegaremos sim. Então, estamos chegando no finalzinho do nosso programa de hoje, concluindo esse tema, né? E próximo capítulo de 3 a gente começa no próximo programa, agradecendo a todos os nossos irmãos que estiveram conosco hoje, Francisco Paulo, Maria do Socorro, Paulo Barreto, Francisco Paulo novamente, Elitelma Santos, nossa querida irmã, Maria Clara, que esteve conosco e interagiu conosco. Muito obrigada, minha irmã, pela sua participação. E lhe convidamos para o próximo programa estar aqui conosco novamente. Não é isso, Pilar? Exatamente. E como nosso irmãozinho está voltando hoje, eu vou deixar a prece com ele. Ele está com o serviço atrasado. Exatamente. Estou voltando, Cristina, mas, assim, a qualquer momento eu posso precisar me ausentar Não, de novo. compreendemos. Porque, como eu disse a Alexandre no início, sabe, o caso de minha mãezinha está se agravando, sabe, está num momento assim muito difícil. Mas nós estamos aqui fazendo nossas preces, entendemos perfeitamente o desenrolar da vida, né? Só pedindo a Deus, orando a Deus que tenha piedade de nossa irmã, que está no seu momento difícil, né? Nesse momento de transição, e que a conforte e dê forças para enfrentar com galhardia todas as vicissitudes porque ela está passando. Ela está com Alzheimer, sabe, que total, não sabe mais nem onde é que está, e com já um câncer no estado bem, bem avançado, sabe? Mas, diante disso, vamos fechar os nossos olhos materiais, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, Deus nosso Pai, abrir o nosso coração, e vamos dizer para Ele, fazermos um pedido em prol da nossa evolução, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. E lembrando o que a Alexandre nos falou, começamos a melhorar agora, porque a próxima quarta já chega, viu? Já, viu? Rapidinho. Isso mesmo. Valeu. Até lá, então. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.